Oi, Solange, tudo bem? E aí, Bruno? Tá bom, cara? Oi, Magali, tudo bem? Sejam bem-vindas, viu? Eva, tudo bem? A gente vai conversar um pouco sobre influência energética e espiritual e também eu vou fazer atendimento para quem quiser. O clima tá mais leve hoje, não tá não? Será que é por conta do jogo da Copa? Jogou 2-0, não foi? O que vocês estão sentindo aí? Vocês também estão sentindo a mesma coisa aí? Que hoje o clima tá menos, né, denso do que todos os outros? Reporta aí para mim. Fala, deixa eu ver sua sensibilidade, o grau da sua sensibilidade. Rodrigo, graças ao bom Deus, estou bem sim com você. Eu estou bem, Bruno, obrigado por perguntar, viu? Graças a Deus. Tá leve, né, Solange? Então, essa é a percepção que a gente tem em relação às coisas, né? Só que quando a gente está numa estrutura um pouco diferenciada, né? Por um exemplo, quando você começa a fazer parte de um conjunto de pessoas, você começa a entender cada um deles, né? Até o ponto que você começa a se agregar à turma. Não é assim que funciona? O Bruno está dizendo que hoje está tranquilo por conta do Brasil estar em festa devido à vitória de hoje. É isso aí. Então o que acontece? A energia é a mesma coisa, né? A frequência vibracional. O que é a frequência vibracional? O estado de ânimo que você entra, entendeu? Então, por um exemplo, né? A gente ficar disseminando ódio, disseminando intriga, opressão, indiferente de qualquer analogia que seja. A ideia é você permanecer naquele aspecto energético gerado, que gera ao seu entorno um campo que vibra dentro daquelas qualidades. Aquilo é qualidade para você, não é? E dentro daquela constituição, você começa a ingressar dentro daquele canal, daquela sintonia e se ramificar aquele canal, aquela sintonia, e aí você começa a se ramificar em várias outras antenas. E aí é você mais um no meio de tantos, entendeu? Então a energia tem uma consistência muito elevada nessa concepção, né? Do qual nos coloca em aspecto muitas vezes de vigília. Para que a gente possa estabelecer o mínimo, o controle sobre nós, por conta do que nós somos bombardeados e muitas vezes, né, se não em todas as vezes, afetados. Tá? Então, quando nós somos afetados, né, se a gente está esperto e também desperto de tudo isso que está à nossa volta, a gente começa a ter percepções além das observações e percepções corpóreas, né? Ou seja, além dos sentidos latentes. Então, além dos sentidos latentes, nós temos os sentidos extrafísicos. Se são extra, não é intra. Entendeu? O que o Bruno está me dizendo aqui? Sim, exemplo. Quando o Covid estava em alta, com isso o mundo, não somente o Brasil, estava em uma vibração baixa e preocupante. Exatamente isso. É isso aí. Tá bom? Então, o que acontece, né? Falar um pouco sobre as questões energéticas, né? A composição da energia que estabelece a vida em nós, né? Ela é muito grande, é enorme, a bioenergia, né? Se tudo de todas as energias, manifesta a bioenergia, que é a energia da vida e que te produz a energia imanente para que você possa ter um movimento corpóreo. Tá bom? E o movimento corpóreo é desde falar, piscar, sentir fome, sede, comer na hora que você tem, acordar e dormir, e a energia de prevalecer e vitalizar todo o corpo. Tá? Então, nós temos desde a energia, você quer ver? Ó, eu vou falar muito resumidamente, não vou entrar dentro dessas questões, né, porque ela se torna muito grande, mas olha só, você pega uma energia que o planeta Terra é banhado pelo nosso sistema solar, né? Pelo Sol. Então, e fora o Sol, nós temos outros planetas que fazem parte da cadeia
da onde nós estamos, né? E aí faz com que gere em nós o aspecto de equilíbrio para a Terra ficar onde que ela está. Então, por um exemplo, vamos falar apenas da energia do Sol, tá bom? Então, se eu pegar a energia do Sol que banha todo o planeta, nós temos uma energia solar. Mas o aspecto solar também é influenciado por uma energia cósmica, né, que tem a consistência da galáxia. A galáxia, ela está sobre o espaço. Você está entendendo o aspecto de grandeza? A complexidade que o negócio é? Então tá, então a gente está indo lá para o macro, a gente vai voltar para o micro, que é nós. Olha como não é micro, vamos lá. Voltando para o micro, então, a Terra é banhada pela energia cósmica e várias outras energias que constituem essa única energia que a gente está dizendo aqui, tá bom? Entrou dentro do planeta Terra, o planeta Terra tem a energia telúrica, né? E que nada mais é do que a energia que constitui as formas de vida dentro da Terra, inclusive nós, né? A bactéria humana. Tá bom. E todas essas energias que constituem a vida no planeta, né, dentro do planeta, têm as suas leis, tá vendo? Né? Aí, entrando um pouco mais micro, chega no homem, chega em nós, tá bom? No homem nós temos a energia imanente que é nossa, tá? Banhada pela energia telúrica ou olha só, uma nova nomenclatura e muito antiga, cosmotelúrica, tá? Porque aí a gente já fala do aspecto macro e micro, tudo bem? Então o homem ele é banhado com a energia cosmotelúrica. Para quê? Ué, se eu estou dentro do planeta Terra, o planeta Terra é banhado pelas energias cósmicas e dentro do planeta Terra tem as suas energias da qual eu faço parte, eu sou mais uma lei integrada a essas energias. Fora todas essas energias, eu tenho as minhas energias que constituem as leis que regam dentro de mim, geram dentro de mim a força motriz para me dar vida pelo corpo físico que eu tenho, através da consciência, junto do espírito, que é a mesma coisa, habitando esse corpo. Então, para cada veículo de manifestação da consciência que nós temos, existe o agregado energético para que ele possa gerar o aspecto vital no corpo físico e assim constituir a bioenergia, a energia da vida. Entenderam? Olha só a complexidade do negócio, né? Então, só um exemplo, tá? Além do corpo físico, é só um. Além do corpo físico, nós temos o corpo aqui, que é o etérico. O corpo, alguns chamam de etérico, duplo etérico, tá bom? Esse corpo aí, ele é a soma dos outros agregados que constituem os veículos de manifestação da consciência, da qual sou eu, da qual é você, da qual é todos nós. Cada um nos seus encargos energéticos e espirituais pela concepção de evoluir a consciência, né, no aspecto ainda maior do qual você se encontra. Sempre a passos de formiga, não tem como, tá? Mas enfim, olha só. Então, o corpo etérico, ele é responsável por pegar todos os encargos, né? Pegar todas as representações dos outros níveis corpóreos, né? Ou de outros níveis conscienciais nosso. Eu não estou falando de dimensões extras, não. Eu estou falando da dimensão que compõe você como consciência aqui e agora. Essa pessoa que me assiste. Entendeu? Eu não estou falando de consciências estelares, não. Eu estou falando do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental inferior, concreto ou abstrato, do corpo do mental superior, eu estou falando do búdico e do átmico, tá bom? Mas não vou falar de todos eles, não. Então, quando você tem o corpo etérico, ele constitui toda a energia dos outros níveis para poder trazer para o corpo físico a necessidade do sentimento, e sentir desde as ideias mais rígidas ou kármicas ou carnais, tá? Até as ideias mais sutis, que aí são formas de pensamento. Então, por um exemplo, uma pessoa que fica muito tempo num pensamento ruim gera um desequilíbrio nela, né? Esse desequilíbrio é gerado por conta dessa forma de pensamento que ela teve, entenderam? Esse pensamento que ela teve
vai bloquear algum chakra. O que é chakra? Em sânscrito significa roda de luz, disco de luz, né? Então, o seu corpo, ele é inteirinho airado. O que é airado? Sabe aquela esponja da cozinha que a gente lava a louça? Parece que tem um monte de perfuradinho nela, não é? Então, a sua pele, microscopicamente falando, ela é daquele jeito, ela tem aquele aspecto. Então, para cada buraquinho daquele que tem na sua pele, né, é um vórtice de luz, é uma concepção, uma construção, um conjunto de informação, né, de luz, que é os microns chakras. Entenderam? Tá bom? Agora, existem 7 principais, né? Cada um está envolvido dentro de uma questão. Por exemplo, cada chakra é responsável por uma glândula endócrina, cada glândula endócrina é responsável por um sistema, cada sistema é responsável por órgãos, que é responsável por membros e tal. Então, por um exemplo, uma pessoa lá despirocou a cabeça, entrou no declínio emocional, seja um relacionamento, seja alguma coisa, vai atingir a região destinada àquele pensamento que ela teve. Normalmente são 2 ou 3. Normalmente pega estômago, pega peito, que é o chakra cardiorrespiratório, e garganta, pega esses 3 chakras, né? Quando a gente tem o chakra umbilical, né? Quando a gente tem o chakra esplênico, entendeu? Olha só, né? Que muitos o falam como chakra solar, o plexo solar, né? E quando nós temos o chakra cardíaco, esses 3 chakras, aí sim ele forma uma condição de plexo. Plexo é um conjunto de chakras, entendeu? É a junção desse cara aqui, desse outro carinha aqui do lado, tá? Então nós temos o chakra cardíaco, o chakra esplênico e aqui embaixo o chakra umbilical, entenderam? Né? Então, essa forma que nós temos aqui, né, essa forma que nós temos dos chakras, tem uma constituição. O plexo solar é o conjunto, o plexo é conjunto. O conjunto, esses 3 conjuntos aqui, ó, um plexo solar. Por que solar? Porque é a representação da energia maior, né? E perto também do cardiorrespiratório. Então o que acontece? Normalmente quando pega essa região, a tendência é pegar estômago, peito e garganta. Então a pessoa perde o amor pela vida, a pessoa perde dor de estômago direto, para até de comer, emagrece pra cacete, não é não? A pessoa entra numa angústia e numa depressão e numa síndrome de pequenez e fecha o chakra laríngeo porque ainda ela não falou tudo o que ela queria falar para outra pessoa. Entenderam? Entenderam? Então, mas voltando aqui ó, à razão dos chakras, né? É um conjunto de centros de forças que são responsáveis para distribuir na região correta deles as energias vibrantes para dar consistência de movimento. Tudo bem? Então, só para você ver como é que você conduz a sua energia muitas vezes. Numa forma de pensamento, você bloqueia aquele canal é bloqueado e ele deixa de distribuir vitalidade naquela região. O seu chakra, ele murcha, tá? Ele não desalinha, chakra não tem essa de desalinhar, né? Que nem roda de carro. Roda de carro, você passa num buraco que tem aqui na frente da minha casa, já entorta a ponta de eixo, você tem que trocar o conjunto inteiro. Chakra não. Ah, o seu chakra está desalinhado. Não, ele não sai do lugar, ele murcha igual uma flor. Eu sempre falo isso para vocês, né? E depois quando você ativa ele, ele abre igual uma flor e fica dando um aspecto de semigiro, tá? Semigiro de um lado, do outro, para manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, porque se ele rodasse só, constantemente, de um lado só, não mantinha-se o equilíbrio, tá? Só um minuto. Oi, Karine, boa noite, tudo bem? Július, Olivia, sejam bem-vindos, tá? Então, o que acontece? Tendo entendido isso, então o chakra não, o etérico, o corpo etérico, que é o talhe do corpo físico, ele tem um formato, a espécie do nosso corpo. Ele é responsável por trazer a informação desses níveis, desses corpos energéticos para o meu corpo físico. Então, um sentimento preso, né, onde eu bloqueio aquele chakra, vai doer em mim na região destinada daquele sentimento. Olha que loucura que é. Entendeu? Entenderam? Tá?
Então, por exemplo, entrei no estado de angústia, peito, nervosismo, medo, estômago. E assim começa, e assim vai, prossegue, vai embora. Então, nessa hora, né, o corpo etérico ele distribui para o seu corpo físico a informação que você está mandando de dentro para fora. Entenderam? E tem uma constituição de fora para dentro. E aí, por quê? Porque a energia é telúrica, cosmotelúrica. Então, olha a quantidade que a gente tem, que a gente é influenciado por energias. Uma hora a gente bate um papo aqui, falando só dentro dessa linha mais de chakras, né, a representação das emoções que altera o seu estado de ânimo e coloca você num desequilíbrio, e aí te soma no corpo físico pelo corpo etérico, porque ele distribui para o seu corpo físico o sentimento que você está, e o agregado é isso daí, é a soma do desequilíbrio. Tendo essa soma do desequilíbrio, é para mostrar para você aonde é que você fica se colocando, o problema que você fica causando. Mas aí, como nós estamos presos dentro da nossa vaidade, do nosso ego, nós criamos razão naquilo que nós estamos sofrendo. Ao invés de nós sairmos do entendimento, nós queremos mostrar que nós que nós estamos certos em relação ao nosso sofrimento. Olha, apesar de tudo que está acontecendo, eu tenho razão sobre aquilo. O errado não sou eu. Pouco importa se você é errado ou deixa de ser. Tá tudo bagunçado aí. Vambora, vamos sair disso daí. Vamos deixar isso aí para trás e começar a constituir uma nova informação para gerar um novo centro, né? Uma nova progressão energética. Você reformular o seu campo que vibra, o seu campo vibracional, entendeu? Então, quando a gente fica muito tempo preso dentro de um sentimento, né, que foi gerado por situações, mas muito desses sentimentos eles são gerados por elementais magicamente criados. O que é isso? Isso nada mais é do que as formas de pensamento que você se coloca, tá? E dentro desse colocar, você deduz aquele sentimento que você está como algo verdadeiro para você. Mas é seu. Perceba que é seu. É aqui que a gente tem que ficar atento, viu? É aqui que a gente tem que ficar muito esperto. E é aqui que começa a auto-obsessão. Vocês acreditam? Eu vou explicar o mecanismo da auto-obsessão resumidamente, tá? E bastante rápido para você entender. Tá? Agora, ó. A auto-obsessão, eu vou usar até um exemplo. Tudo bem? Ali na frente. Mas a auto-obsessão ela começa assim. Quando eu começo a formular uma ideia, né? Sobre o meu achismo, eu acho que. Começou aí. Então eu estou cocriando, eu estou dando vida pela própria vida que eu já tenho. Olha que bonito. E por eu estar cocriando, eu estou manifestando a ordem que estabelece sobre mim, sobre eu, fator, ideia que eu estou tendo. Então é uma criação. E nessa hora eu sou Deus. Por eu estar dando voz ao meu sentimento e plasmando aquela ideia que constitui o meu achismo. Eu estou dando ordem de criação na representação naquilo que eu entendo. Escreva aqui para mim, pelo amor de Deus, está dando para entender? Conseguir entender? Então, escreva aqui, sim, sim, sim. Não precisa nem escrever, só coloca o S, sim ou N de não. Coloca aí. Então, o que acontece? Quando eu começo a criar, achar, eu crio uma ramificação de sentimento para mim, dentro da minha bolha, dentro do meu conceito, dentro do meu achismo, diferente de quem mora junto do você aí, diferente das amigas, dos amigos, diferente dos famílias, das familiares, diferente de todo mundo. Então, quando a gente pega essa informação e a gente coloca para fora, não corresponde com a realidade verdadeira da qual você, eu e todos nós podemos ficar juntos. Não, né? Todos nós vivemos. Não corresponde. Por quê? Porque foi idealizado e criado esse sentimento por você.
Assim como eu tenho o meu sentimento, idealizo a criação em cima daquilo que é bom e que é belo para mim. E nem sempre o que é bom e que é belo para mim representa para você em verdades também. Então aqui nós temos uma diferença, antes da gente entrar no mecanismo da auto-obsessão, que já é, cada um é um. Você está na sua máxima expressão de entender a vida pela vida que você leva. Você é o ser mais evoluído que já existiu de todas as vidas que você teve aqui. Você agora é a pessoa mais evoluída, o espírito, a consciência mais evoluída que você era no passado. Eu vejo uma pancada de gente preocupada ainda em querer saber o que ela foi no passado. Aliás, ontem e hoje eu acho que eu atendi por volta de umas 8 Cleópatras, né? Já falei disso. Então, príncipe, misericórdia. Ninguém limpou limbo, ninguém ficou escovando covéis de navio, ninguém morava como camponês, ninguém, né? Todo mundo foi princesa, rainha, príncipe, rei, né? Pessoas importantes. Ninguém era camponês que morria decepado a cabeça porque deixava de pagar a moeda que o rei vinha buscar. Ninguém. Mas está tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é, nós estamos na máxima percepção da vida e nós estamos no máximo entendimento de toda a consciência pela consciência em que eu sou. Por quê? Porque é a minha máxima. É a minha evolução máxima de tudo aquilo que eu consigo entender e naquilo que eu levo como bom e belo para mim. Entenderam? Então o que eu quero dizer? Muitas pessoas nessa hora, ela tenta impor a razão dela ou a vontade dela pro humor ou para a Amora. Ela tenta impor a forma dela, o jeito que ela entende sobre situações e quer que o humor ou quer que a Amora entenda igual ela. Não vai rolar. Porque cada um está no seu trajeto de evolução. O cara que mata pessoas aí que para você de repente é ruim, é o cara que também fala de Deus, estava assistindo o jogo igual a todo mundo. É o cara que muitas vezes, quando ele sente medo, ele clama a Deus, a mesma coisa que nós. E ele está na máxima concepção da evolução dele. Só que ele ainda está atrasado em algumas questões. Assim como para mim isso é errado e é pecaminoso, para ele é algo que, de repente, se é normal ou deixa de ser, ele continua fazendo, tá tudo certo. Então não convém eu tentar falar para ele que é errado. É a ideia dele, é a concepção que ele tem pelo aspecto que ele se encontra através da evolução que ele está. Então é uma pessoa que, se for ser comparada, ela tem um atraso de entendimento, mas de repente ela entende de outras coisas que você nem pensa. Tá bom? Mas o que eu quero dizer, cada um está no seu aspecto, cada um está no seu processo de evolução, e todos nós estamos na máxima concepção de entendimento sobre a vida que você está levando. Entendeu? Então por isso que muitas vezes a gente fica batendo a cabeça com um amigo, com pai, com mãe, com vó, com todo mundo, e ninguém te entende. Você é a despirocada da família, a ovelha negra, você é a 13, a loucona, o loucão, o 13. Entendeu? Por quê? Porque ninguém te entende. As pessoas não conseguem ter a forma, a geometria, a consistência de entendimento através da visão, através da sua sensibilidade, do seu sentimento. Não tem. E não tem como você colocar isso para a pessoa. Por mais que seja grau de parentesco, não tem. Se eu pegar todo mundo aqui agora, colocar dentro do aviãozão, e cada um de nós pegar os nossos pais, nossos irmãos, encher esse avião, subir, jogar no chão, morrer todo mundo, cada um vai fazer a sua passagem do jeitinho que tem que fazer. Eu tô cansado de falar isso da minha live, é normal, né? Mas eu continuo falando. Por quê? Porque cada um se encontra num grau diferente de consciência. Você pode ter um irmão gêmeos aí, idêntico a você. Duas coisas irá mudar nele. Em formas física, o que muda, por mais que ele seja 100% parecido com você, ele não tem a mesma entonação de voz. A voz dele pode ser parecida, mas não tem a mesma entonação de voz. Muda os hertz de frequência, de repente imperceptíveis para nós, mas muda. E a consciência dele muitas vezes não é agregada à do irmão. Por mais que andam juntos, por mais que gostam das mesmas coisas, um tem um grau diferente um do outro.
Entendeu? É sempre assim. Então nós estamos na máxima, tá bom? Deu para entender aí? Tá pegando? Autoobsessão. Quando eu fui no podcast, junto com o Wagner Borges, fizeram uma pergunta para mim e eu respondi da forma como eu vou responder para vocês. As pessoas procuram o tratamento pela apometria e eu perguntei para quê? Por que aquela pessoa tem que passar em apometria? O que ela precisa? O que ela está precisando para ela ter que passar por apometria? O que é que está rolando? Então, para isso tem que passar por um processo de análise. Ó, amiga, vai lá na apometria, você está tristinha, né? Não, a apometria não vai curar você do seu aspecto de emoção. Isso é você que tem que mudar a sua influência e a sua concepção de entender as coisas pela forma como você entende. Tá batendo a cabeça? Tá doendo? Mas na sua razão, você gera para todo mundo a sua dó, a sua dor, coloca eu dentro da sua dó e me manipula na dó e na sua dor. Porque se é minha amiga, meu amigo, né? Eu fico fragilizado com o que você tá passando. Aí você vai na apometria, recebe um passe lá gostoso pra caramba, a pessoa faz todo um tratamento em você, arranca os seus demônios, vai embora. Você vai embora pra sua casa. Você mudou? Mudou nada. Quando é que as coisas começam a entortar de novo para você? No primeiro pensamento que você começar, um primeiro pensamento retrógrado que você tiver, você começa a entrar na mesma escala de evolução, ou na mesma canal, ou na mesma frequência que você estava antes da apometria. Mudou? Você mudou? Mudou nada. Não mudou. Funcionou a apometria? Nada. Funciona nada. Perdeu tempo lá, o coitado do médium, de toda a equipe. Você também perdeu tempo, só foi para fazer bonito, esse tipo de coisa, né? Então, assim, não, eu quero mudar. Então, você precisa mudar o que em você? O que você está precisando mudar em você para que você possa trazer uma mudança e mudar de verdade? Trazer aquela coisa para dentro de você e você criar, né, uma mudança da qual você anula, aniquila todo aquele aspecto que você tinha no passado. Por quê? Porque você muda de frequência. Quando você muda de frequência, você não tem mais acesso àquilo ali, a não ser que você queira. A Karine está dizendo aqui, a auto-obsessão pode abrir as portas para a obsessão ou vice-versa? Claro que pode. Uma alimenta a outra, a outra alimenta uma. É assim que funciona. Então, a auto-obsessão, o que acontece? O mecanismo é sempre assim, tá bom? Vou voltar um pouquinho para trás, né? Porque aqui na frente ela dispersou um pouco, mas ela começa a dispersar em vários ângulos. E para cada ângulo que ela que essa energia, né, que eu estou falando aqui, esse mecanismo, para cada ângulo que ele toma rumo, abre-se um leque de informação. E aí começa a ramificar, não tem mais vez. Aí você perde, você começa a ficar tudo bagunçado. Você perde, literalmente, o domínio, não só das suas coisas, da sua vida, porque a gente não tem domínio na vida, né? Você se programar para sair cedo amanhã, para ir trabalhar ou para ir viajar. Vai, vamos viajar, vai, tá todo mundo de férias. Um mês de férias para todo mundo aqui. Salário 4 vezes mais. Tá bom já, né? Que é para que a gente vai perder meia hora ali na frente, se vocês não estão sabendo, então eu já estou dando um salário alto, tá bom? Mas ó, programei de sair amanhã, tá? E aí, qual é o meu programa? Acordo 6 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Então, 8 horas a gente sai daqui de casa e vai embora para a praia. Tá bom, no meio do caminho fura o pneu. Todo o programa que você fez estragou tudo. Ainda bem que você está de férias e tem tempo de sobra. Mas e se você estiver a caminho de fazer um teste para um novo emprego? Você perdeu. Acabou. Acabou tudo aquilo que você programou em um dia. Imagina uma vida. Então, não tem como, né? Possa ser que dá um infarto fulminante aqui, eu caio de alguns lados aqui, uma tudo aí e fica inteirado na internet, né? De repente não dá tempo de eu terminar a live. Então o que eu quero dizer para você? A gente não tem esse domínio. Agora, o pouco domínio que a gente tem é sobre as formas de pensamento que a gente começa a ter a percepção que agrega em nós o equilíbrio e o desequilíbrio. Então, mudança de ânimo já constitui em mim um padrão de desequilíbrio muito grande. E esse padrão é uma auto-obsessão. Por quê? Ah lá, de novo o mecanismo agora que eu vou explicar, tá bom? Então vamos lá. Como é que ele começa? Eu tenho razão
né, sobre algum fato ou alguma dedução por eu achar que aquilo é certo para mim. Então, é para mim, não é para o outro. Fechou? Tá bom? É para mim. E no meu achismo de achar a respeito dessa certeza que eu estou tendo, né, eu criei para mim aquilo como meio de razão, de vida. Tendo criado aquilo, eu pego aquilo e transformo no meu exercício diário. Só que quando eu coloco para fora, eu percebo que o negócio não se encaixa com a realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quem conhece alguém que já passou por isso, ou quem já passou por isso? Eu já passei por isso, tá? Na minha adolescência. Olha aqui, ó. Eu começo a conversar eu começava a namorar uma menina, né? E de repente, pelo telefone, por mensagem, a gente eu acreditava que ela estava apaixonada por mim, e eu acreditava realmente que ela estava apaixonada por mim. Né? E a intenção que eu colocava, quando eu colocava, eu sentia aquilo nas palavras dela no meu celular, entendeu? E aí chegou o tal esperado dia, e aí, vamos nos conhecer? Vamos. Então hoje é o dia da gente se realizar. Pô, que legal, a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Marca de tomar um café, e na hora que vai tomar um café, todo aquele sentimento que eu tenho, toda aquela doçura, todo aquele, sabe, aquele propósito que eu criei com base ao que eu estava sentindo pela outra pessoa, era uma questão de eu, não dela. Na hora que eu chego, eu tenho uma percepção fria e calculista dela. Oi, tudo bem? E aí, meu? Quanto tempo? Nossa, você tá estranha. Como assim ela tá estranha? Nossa, você falava comigo pelo... Não, eu te respondia. Então, eu... Só que aí eu não vou... Ali, né? No fato ali, na situação ali, eu não paro para deduzir, eu não paro para racionalizar. Mas agora que a gente racionaliza. Então, qual é a percepção? Fui eu que criei todo aquele sentimento. Aquele sentimento é uma criação minha que não condiz com aquela pessoa e nem com aquela situação ali. Entendeu? Foi apenas uma forma que eu me expressei para aquela situação, para eu ter o controle sobre ela. Lembrando que a gente não tem controle de nada, tá? Para eu ter o controle, para ver se eu conseguia, de repente, namorar, de repente sair para sexo, de repente para poder casar, enfim, né? Conquistar, qualquer coisa aí. O que acontece nessa hora? Eu estabeleci dentro de mim uma imagem diferente, muito diferente daquela pessoa verdadeira. Olha só. Então, dentro de mim morava uma ideia, morava um elemental magicamente criado, que fui eu que criei e deduzi em razão daquilo que eu senti, entendeu? Que é completamente diferente daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou sentindo na conversa que eu estou tendo com aquela pessoa. Então, esse é um dos fatores, esse é o mecanismo que normalmente a gente gera em várias situações. E esse mecanismo, se você conseguir ter o entendimento, trazer o entendimento, falar, acho que eu viajei aqui na maionese, acho que não era bem isso daí. Opa, despertou, acordou. Entendeu? Mas normalmente a pessoa não acorda. Ela vai embora na vaidade e no ego dela, acreditando que de tudo que ela fez e se doou para outra pessoa, a outra pessoa não fez o mesmo para ela. E ela mantém aquilo como um desequilíbrio a passos largos na vida dela. Bom, isso é um processo de auto-obsessão. Apenas um exemplo muito raso de exemplos, porque para a gente colocar uma conversa aqui dentro desse contexto, a coisa ela vai tomar um prumo muito alto. A gente vai passar um período de tempo muito junto aqui, tá bom? Mas é um papo que dá pra gente dar continuidade aí nas outras vezes. Era para hoje estar pelo canal do YouTube, mas por causa do jogo, né? O pessoal não veio instalar a internet aqui em casa. Mas enfim, tá tudo certo. Vamos embora, vamos seguindo. Então, ó, quando eu começo a influenciar, eu crio influência dentro de mim mesmo, tá? Dentro da percepção que eu tenho em relação ao que eu acredito, né? Então é tudo uma questão de eu e não de nós, entendeu?
Mas quando eu tento colocar aquela percepção e aquela razão em questão de eu para todo mundo, foge da realidade de todo mundo. E aí eu me torno uma ovelha negra naquilo ali. E nessa hora não importa quem está certo e quem está errado. Porque ali o que está importando ali é um problema muito sério de desequilíbrio, não só emocional, mas um desequilíbrio de entender a olhos vivos a situação que é bem diferente do que ela acredita que seja. É uma pessoa que ela começou a criar, ela começou a velar, ela começou a camuflar um desequilíbrio que é dela, porque muitas vezes, como é que fica, né? Dar o braço a torcer, dizer que estava errado. É muito difícil para muitas pessoas isso, infelizmente. Então o que acontece nessa hora? Ela criou a auto-obsessão. A auto-obsessão, ela cria uma subpersonalidade. Ó, aqui, ó. Quem é que viu? Compartilha comigo, gente. Vocês estão deixando eu falar sozinho? Vamos lá, compartilha comigo aqui. Quem é que conhece, ó? Um dos problemas sérios aqui dentro desse contexto que a gente está conversando. Quer ver? Normalmente é a mulher, sempre, na maioria dos casos, tá? Mas também tem os homens, né? Mas na maioria dos casos são as mulheres que acreditam que Deus colocou aquele homem na vida dela, que é para ela contribuir na ajuda dele parar de se drogar ou parar de beber. Quem é que conhece história assim? E aí você vai olhar, vai puxar a capivara do cara lá, né? Quantas vezes? Ele já passou por 6 mulheres, desde a primeira até a última, que inclusive vai ser você, estava na mesma ideia. Sempre acreditava na capacidade que você ia tirar aquela pessoa da onde ela se encontrava. A subpersonalidade dela é tão maior do que a própria personalidade que ela usa da subpersonalidade para dar força para ela, de uma força que sem máscaras, a salvadora, Arielle. É isso aí mesmo, Arielle, a salvadora. Eu vou salvar todo mundo. Pode deixar que, ó, aqui é forte. É sim. Até arrancar a porta da sua casa no soco, né, que normalmente acontece isso, né? Foi o fato que me veio aqui. O cara quebrou a casa inteira. A casa inteira. Um relacionamento novo. Não tem nem um ano o relacionamento. Compraram televisão nova para assistir a Copa, o jogo de hoje. E ontem o cara surtou por causa de uma palavra da mulher. O que veio foi a subpersonalidade. A subpersonalidade não quer entender. Ele começou a quebrar a casa com a televisão. Ele pegou a televisão e quebrou. Não pagou nem a primeira parcela da televisão. Tá tudo certo, né? A Ana tá dizendo aqui, eu já achei que fosse a salvadora. Eu também. A Cris tá dizendo aqui, misericórdia, meu caso todinho. E não parou até hoje. O humor que a avó desejou para mim. Olha lá. Tá aí. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó. O humor deve ser o marido, o namorado que a avó desejou para ela. Tá, tá bom, mas tá tudo certo. Mas vambora, vamos lá. Ó. A subpersonalidade da pessoa, muitas vezes, ela cria uma subpersonalidade para ela dar consistência no que você precisa ouvir dela. Mas ela, na realidade dela, a realidade dela é completamente diferente. Então, quando ela cria uma subpersonalidade, ela vai dar consistência naquilo que ela te alimenta. Então, por exemplo, você precisa parar com isso, tá bom, eu vou parar, você precisa fazer tal, tá bom, você precisa ir lá no Rodrigo, eu vou lá, você precisa ir no centro, eu vou. Aí ele vai em todo lugar. Tá mudando, tá mudando, tá mudando. Isso é a subpersonalidade. Quando a personalidade verdadeira vem, ela impactua com tudo. Ela quebra tudo. Ela vai brigar com todo mundo. O Bruno está dizendo, Rodrigo, por curiosidade, mesmo depois, conte para nós quais são essas pedras nos seus 2 anéis. Cara, a ideia não é essa não, depois eu falo, vou até tirar isso aqui. Eu uso anel há muitos anos, desde garoto. Então, Bruno, não, relaxa, depois eu escrevo para você. Então, o que acontece? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, quando a subpersonalidade ataca, ela pode atacar de 2 formas. Então ela pode ser aquela pessoa agressiva ou se transformar na pessoa calma.
Entendeu? É o inverso, é o oposto um do outro. Entendeu? Tudo para quê? Para dar critérios para outra pessoa e alimentar aquela pessoa na necessidade que ela tem, para que ele possa se sentir liberto depois que ele fez tudo, de continuar fazendo as coisas que ele está fazendo. E aí? Você vai enfiar a carona lá mesmo? A Karine está dizendo assim, a ilusão do controle dá a sensação de poder. Quando a gente assume que não tem controle, a insegurança vem. É complicado. Quando cria a insegurança, vem o medo, porque no medo é que tudo é desconhecido. E é mesmo. Agora, você, eu, todos nós somos desconhecidos. Todos nós, eu sempre digo, para quem não me conhece, está me conhecendo agora, eu sempre falo assim, eu sou um xixi de borboleta em meio ao oceano, não somos nada. Nós não somos nada de tantas coisas que tem. E nós estamos a passos de formiguinha. Daquela mais lenta ainda, porque tem uma que corre, né? Tem uma que você olha aqui, você faz assim, na hora que você volta ela já sumiu. Porque ela corre. Mas a gente tem ainda aquela formiguinha mais lenta que tem. Você está entendendo? No processo de evolução da consciência. Então, assim, hoje a gente já não mata mais. Mas a gente fala mal um do outro. Hoje a gente já não mata mais. Mas a gente cria um aspecto de desequilíbrio e de repugnação entre um e o outro. A gente se subdivide hoje em relação a tantas coisas pequenas, né? E o que eu fico mais encantado com tudo isso são que muitas vezes as coisas mais pequenas estão elaborando as questões religiosas. A gente se divide. A gente se divide. Então sempre vai ter essa questão de o cara mais importante porque ele está dentro daquela filosofia ou daquela religião. Tá. Sabe? Eu atendi uma pessoa aqui antes de ontem, né? Que é a pessoa que eu estava comentando aqui, que comprou uma televisão para assistir o jogo hoje. Você imagina o sentimento dentro dessa pessoa, né? Dentro desse casal, principalmente da mulher. Entendeu? O sentimento. Agora, se você entrar no aspecto de sentimento dela, você vai entrar na dó e na necessidade dela. Agora, por que ela não faz um movimento a favor dela? Porque ela é a salvadora. Então é o tipo de pessoa que tem que passar por esse tipo de situação, assim como o esposo dela tem que passar por esse tipo de situação e se arrebentar. Porque quando a gente tenta constituir para que ele possa trazer o entendimento e mudar o progresso dele, para que ele possa evoluir a consciência dele e mudar tudo ao seu entorno, né? Não aceita, porque está na razão e na vaidade. Dentro da razão e da vaidade, nada se transforma. O que se transforma? O caos. É o caos. O caos te transforma. O problema te transforma. Bateu o boleto na porta da sua casa, você não tem dinheiro para pagar, você vai ter que se virar para você poder pagar isso daí. Isso daí te transforma. Te transforma. É o caos. É o caos. É só assim. E aí você começa a fazer todo o movimento, e esse movimento você mostra toda a sua força, você mostra toda a sua independência, e você mostra a sua capacidade, e você faz as coisas acontecerem. Então tem situações que muito pai, mãe passa, né? Por conta do filhinho amado e querido, aí eu pergunto assim, você precisa ajudar meu filho? Ajudo, ele tem que vir falar comigo. Ah, mas ele não pode saber. Ah, então eu não vou fazer nada, porque eu não faço nada pelas costas, né? Eu faço pela frente. Quantos anos tem o seu filhinho? Tá com 48 anos, meu filhinho. Tadinho, 48 anos, tadinho. Não começou a ser gente ainda não? Falta um pouco ainda, hein? Falta acho que um pouquinho aí, um tempo aí, né? E fica. Então, assim, o que eu quero dizer? Se você entrar na necessidade da dor e da dó, você vai passar essa vida na dor e na dó tentando ajudar e nunca vai conseguir ajudar e contribuir. Se a sua contribuição deixa que ele entenda o aspecto através do processo que ele mesmo se colocou, mesmo na dor e na dó e no tadinho, ele lá na frente vai se arrebentar tudo para ele ver qual é a mudança que ele tem que fazer. Só que aí, como o aspecto de dedução e de criação sobre o propósito de alimentar o seu vício é maior do que a capacidade que ele tem de separar o vício dele, ele arruma todas as desculpas muito bem explicadas, muito bem inteligente, e não solta. E aí?
Olha só que complicação que a gente está aí. Tá dando para entender, pessoal? Desculpa. Bruno, é uma turquesa e uma ametista. Então vamos lá. Quando eu tenho a auto-obsessão, ela começa por um processo muito simples. Só deixa eu fazer um adentro aqui, só para eu colocar. Essa pessoa que me procurou, ela passou por vários terapeutas. Né? É muito comum as pessoas começarem a passar com uma porrada de terapeuta, e não dá certo. Terapeuta é uma bosta. Deixa eu ver aqui a Cris. Eu já fiz muito e já sofri demais tentando mudar. É um relacionamento de pura manipulação. Tenho entendido muitas coisas a cada dia. Hoje busco mudar a mim mesma e tenho que aprender sempre, a todo momento. Todo mundo está no aprendizado. Então, nessa situação, não da crise, mas a situação que eu estou narrando para você, a pessoa é normal ela começar a passar em vários centros, passar em vários terapeutas. Aí ela vem até você aí, que você é terapeuta, você vai lá e fala para ela, fala assim, mas isso aí já me falaram. Isso aí já me falaram. E por que você não fez nada? Como assim? É você que tem que fazer, não é ela. Na ideia dela. Então nada dá certo. Por que não dá certo? Porque quem é que tem que fazer? Quem é que tem que mudar? Quem é que tem que trazer o entendimento para dentro de si e trazer a personificação diferente do qual ela se encontrava? Quem é? É ela. Então chegou até mim. Eu passei com o guru que mexe com a transcendência interplanetária das dimensões mais distintas e distantes da ultra interina do sistema interino. Meu Deus do céu, cara. O cara é um cara mega. Mas eu falei assim, mas o seu problema é um problema de ordem espiritual. É um problema muito raso, né? Você vai procurar um cara muito grande para tratar um problema raso seu, você está com desequilíbrio espiritual. Você está com desequilíbrio espiritual em decorrência de um sentimento que você criou no passado, que está vinculado a esse sentimento, e que você precisa soltar essa porcariada toda aqui para começar a dar uma vazão e um entendimento novo para você. Tendo entendimento novo, as coisas tendem a acontecer porque você sai fora da frequência. Agora, você está querendo ir buscar informação acolá, mas muito distante, sendo que o problema que você tem é um problema de sentimento que gerou um problema emocional, que personificou em você todo esse processo e colocou você num desequilíbrio tão grande de você gerar uma auto-obsessão e agora você está sendo obsediada pela simpatia energética que você criou, que ficou atrelada aí com os amiguinhos que morreram e não vazaram, né, não foram embora para a luz, ficaram na crosta terrena. Por quê? Por conta da necessidade sólida, da necessidade ainda densa. Qual é a necessidade densa? Por exemplo, o cara que morreu no vício, morreu de tanto fumar aquele camarada lá, entendeu? A concepção que a pessoa tem é que morreu, virou anjo, todo mundo cheira perfume. Não cheira não, e não vira anjinho não. A mesma consciência que você tem aqui pela pessoa que você é e da forma como você age, do lado acolá vai ser da mesma forma. Não muda nada. Aliás, tem personalidades, tem espíritos que do outro lado não conseguem nem saber que morreu. Se passa 1000 anos se comparado aqui na Terra, o processo da pessoa, e ainda ela não constituiu uma evoluçãozinha pequenininha. Não. Ela nem sabe que morreu ainda. Mas enfim, o botequeiro lá, né, o cara que bebe, morreu de tanto beber, morreu de tanto fumar, morreu... Enfim, na hora que vai a Zaon, que vai embora, o que vai acontecer? A estrutura dele é tão densa que ele não consegue se desvincular da necessidade daquilo que agregava o prazer. O prazer nele era tão forte dentro desses vícios que dava para ele a particularidade de viver. Ou seja, ele vivia em função daquilo. Entendeu? O cara morre, beleza. Aí tem uma pessoa ali que está toda desequilibrada, né? E dentro do desequilíbrio, de tudo aquilo que a gente falou, ela tem ainda a vicissitude dela. Entendeu? Então, dentro da particularidade que ela usa do vício dela, e dentro
da frequência que ela colocou, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, ela atrai para ela esse tipo de personalidade. E esse tipo de personalidade se simpatiza com a personalidade dela, dá para ela a necessidade dela sobre inflar cada vez mais o ego e a razão, porque dentro da razão todo mundo está alto, né? Todo mundo está flutuando, está com o seu ego elevado. Então a verdade e a razão dela é o que constitui como o princípio da vida. Só que cada vez mais gera nela ansiedade e ela faz uso do que ela precisa fazer, que é o alimento que esses camaradas aí precisam. Pronto, é a troca. É a troca. É assim com a energia sexual, é assim com a energia de qualquer tipo de vício existente. É assim que acontece a troca. É assim que acontece em muitas magias. É assim que funciona. E aí? E aí você está sendo vinculado numa energia que não é sua. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se desprende desse tipo de energia, desse tipo de acesso, a mudança é abrupta para frente de você. É muito forte. A mudança acontece assim, ó. E na hora que ela acontece, o impacto também é grande. Porque a necessidade que você vai ter é de querer entender. E que entendimento você tem, ou o que você está vinculado para entender todo esse processo que a gente está falando. Entendeu? E aí a pessoa, a tendência dela é despirocar um pouco a cabeça. Ou ela volta de novo pro que ela era antes, ou ela muda. Ela fala, não, eu preciso mudar. Isso aqui já não dá mais pra mim, não. A Karine tá dizendo assim, ó. Acho que quando a gente se coloca na posição de salvadora, o ego tá grande. Se acha boa, mas também está doente. E só vê a doença do outro. Estou sempre vigiando para não criar esta armadilha. Deixa eu falar uma coisa para você, Karine, né? Karine, é muito comum, eu não comecei ontem na terapia, não, eu sou um terapeuta de muitos anos já. Então eu tenho atendido muitas pessoas. Eu não coloco catraca, né? Eu não coloco catraca, mas quem passa por mim, eu preencho uma ficha. Que se vai dar sequência no atendimento, que se vai dar sequência dentro do acompanhamento terapêutico, algumas pessoas precisam, entendeu? Outras pessoas elas não precisam, elas acordam no primeiro momento. Só que é tão impactante na vida daquela pessoa a mudança do comportamento dela, que ela já entendeu, eu já entendi. Só que passa um período de tempo, de 15 dias, ela começa a declinar de novo o sentimento que ela tinha mudado. E aí ela começa a sintonizar de novo com o que era ali atrás. E aí nós temos dois problemas. O problema do ego, que ela entendeu que ela tem que mudar tudo aquilo, ela mudou, só que agora ela tem um ego mais elevado acreditando que ela está mudada quando na verdade ela está sendo a mesma. Entendeu? Então aí a cada 15 dias se faz um acompanhamento terapêutico. É assim que funciona. Por isso que normalmente um terapeuta fala, a cada 15 dias. Né? Por quê? Porque na hora que você começa a decair emocionalmente, ou decair na frequência, entrar na sintonia que você estava, tá na hora de você ver a carona do terapeuta. Aí o que essa mulher ou esse homem vai falar? Vai te jogar lá pra cima, te levar de novo. Pô, olha, presta atenção nisso daqui e tal. Né? Mas o que muito acontece é o seguinte. A pessoa, normalmente, ela entra num ego, numa vaidade tão grande, né, que muitas vezes, quando ela começa a aflorar a percepção dela, né, e isso, muitas vezes, o afloramento da percepção é anímica. O que é o anímico? Né? O anímico é uma energia que é sua. Né? O que é seu aí? Você tem um campo energético dentro de você que constitui todas as energias imanentes e suas leis que alimenta todos os veículos de manifestação da consciência, desde os centros de força e tal, que formam a sua aura. E dentro da sua aura, além da sua aura, tem o campo que vibra, como ondas, e que você atrai situações e que você também atrai situações e pessoas e que você repele também. A mesma coisa, entendeu? Então, esse tipo de energia, ele é anímico, tá? Ele é o tipo de energia que dá consistência de vida para o corpo que você tem, onde habita a consciência pelo espírito que você é. É isso sim, é assim que funciona, entendeu? Tá? Então, a pessoa, quando ela começa a trabalhar com meditação e ela começa a amplificar o chakra dela, ela começa a perceber o movimento do chakra,
ela tende a expandir o chakra, mas é só uma expansão anímica. Não quer dizer que ela é uma bruxa fantástica ou que ela é um mago, né? Não, ela só expandiu o chakra, um dos chakras, expandiu, pum, expandiu o cabeção aqui, o frontal, pum, a cabeça fica até assim. Você consegue ter percepções, você dobrou o espaço e tempo. Einstein dizia isso. Né? Para a gente alcançar, a gente dobra o espaço e o tempo. Einstein dizia isso, é só dobrar o espaço e tempo. Então, quando você amplia o seu chakra frontal aqui, a característica é mais ou menos essa, porque você tem acesso a informações que você em estado normal nunca vai ter. Então, você está dobrando o espaço e tempo, mas ainda assim é uma energia que é sua, é uma consistência anímica, faz parte da energia que constitui o seu corpo físico e todos os agregados, né, o conjunto de agregados que compõe ele. E isso é uma energia intra, entendeu? Essa energia intra, ela é colocada para fora pelo o campo etérico, para poder distribuir vitalidade para o seu corpo inteiro. Tudo bem até aí? Então, anímica, uma energia anímica é sua. E dentro dessa energia anímica, você tem várias informações que te dão sentimentos e que te traz informações, misericórdia, enorme, enorme, tá bom? Fora isso, nós temos uma energia extrafísica. A energia extrafísica não condiz pela energia intrafísica, o animismo, condiz pelas questões energéticas extra. O ataque espiritual é uma energia extrafísica. O mentor espiritual é uma energia extrafísica. Quando é que eu atraio o mentor e quando é que eu atraio o obsessor? Pelo estado de consciência que você se encontra, não no dia, numa hora, mas pelo princípio do seu entendimento em relação à vida que você leva. Quando você começar a entender que existe um grau maior de todo esse sentimento que você está e que isso é uma energia extrafísica, você começou a se tornar um intermediário de dimensões. Perceberam? Então, dentro do meu inter, eu tenho aquele sentimento que não condiz com o sentimento aqui fora, mas eu consinto. Eu sinto o outro ali. Entendeu? Eu sinto. Não só você sente, como eu pergunto, quem aqui já chegou perto de uma pessoa e sentiu que ela estava triste ou que ela estava diferente, mas sem julgar? Quem já chegou perto de uma pessoa e sentiu isso? Quem já entrou numa sala e já percebeu que tinha alguém falando mal de você? Responde aqui para mim enquanto eu estou bebendo água. Vamos lá. Perceptível culto, seja bem-vindo. Oi, Rosa, tudo bem? Barroca, seja bem-vinda ou bem-vindo, viu? É Celo, né? Desculpa, Celo, seja bem-vindo. Legal, vamos lá. Então, o que acontece nessa questão? Eu já senti bastante. Olha lá, a Karine está falando. O que acontece nessa hora? A Solange, eu sinto muito. Então, normalmente, quando a gente muda o nosso estado de ânimo, que a gente prevalece uma mudança, a energia começa a fluir com maior rapidez, fluidez. Tendo exercido cada vez mais, colocando em prática, a Cris também está falando que sinto sempre. E aí eu sei que a Cris sente, que a Cris aprendeu radiestesia comigo e está fazendo coisas maravilhosas no atendimento dela. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, cada vez mais vai expandindo. Uma aura expandida, aberta, não chega mal perto da gente, entendeu? Tá? Agora, quando é que chega? Quando eu diminuo. E quando é que eu diminuo? Por formas de pensamento que cria um sentimento, e esse sentimento cria dedução, e essa dedução é toda aquela borrachaiada que a gente falou ali para trás. Tá bom? Pegando o gancho aqui da frente. O extrafísico, nessa hora, você começa a ter uma percepção. Aí vem pelos encargos morais e espirituais, a sua moral espiritual. Não é uma moral da moral que você tem hoje aqui, entendeu? Não, é por tudo que você já passou como espírito, por todas as etapas como espírito, entendeu? Por isso que você tem o Chico Xavier sendo o Chico Xavier da forma como ele foi. Não sabia mais quem estava vivo, quem estava morto, porque enxergava todo mundo de todo jeito.
né, teve informações enormes a respeito de várias coisas que estão acontecendo por agora, né? Agora, né? Peraí, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Existe, né? Até no começo eu gostava da pessoa, mas enfim, não sei, eu acredito que não se deva usar o nome das pessoas em vão, né? E o que fizeram com o Chico é um pecado, mas tá tudo certo da forma como está. Cada um vai colher o que tiver que colher em razão do que acredita que está certo. É ego e vaidade daquilo que a gente está falando aqui. E às vezes até é aquilo que a gente está falando, né? Às vezes até essa pessoa, né? Como eu já atendi pessoas assim, né? E eu farei em umas outras lives, a pessoa muitas vezes ela coloca aquilo como verdade, como razão, né? E aquela pessoa ela tem um grau muito elevado, só que ela está perdida, o ego está elevado. Dentro do ego está sendo obsediada. Entenderam? E aí você pode até falar do Papa, do Cristo, está sendo obsediado. Né? Você pode ter o grau maior de qualquer título, ou filosofia ou religião que você segue, está sendo obsediado. É isso mesmo, Karine, é isso mesmo, tá? É justamente isso, né? Mas enfim, você pega o Divaldo aí também, né? O Divaldo também tem uma percepção enorme. Você pega vários outros médiums aí, enorme, tá? Pessoas que são mais reclusas, são mais de bairro, né? Não gosta muito que as pessoas saibam dela, ela fica meio que na dela e tal. E são pessoas que são enormes. Então, o que eu quero dizer? Com isso, são pessoas que já tiveram um processo, né, de começar a evoluir, né, de começar a entender todo esse mecanismo e não decair sobre ele. E quando decai, tem a percepção, e pela percepção, às vezes a percepção, como eu disse para vocês, é na porrada, é na dor. Entendeu? Às vezes a percepção é na porrada, é na dor. Você quer ver uma energia muito densa, ninguém fala, é um tabu, é a energia sexual. Né? Ela tende a ficar centrada no chakra básico, em vez da pessoa empurrar para cima, né? Expandir como a Kundalini, manifestar todo o processo, o trajeto mediúnico, fica centrado ali no chakra básico ali, e todo mundo explode numa energia louca de sexualidade. Vai foder tudo, desculpa a expressão que eu estou usando, mas vai ferrar com tudo. E aí aquela pessoa, ela inverte todo o processo, vira uma zona, desculpa, não tem nem como falar, né? É muito tabu ainda para ser conversado sobre isso, mas enfim, tá tudo certo. Então assim, o extrafísico, quando você atribui uma sintonia energética, você começa a ser bombardeado. Às vezes até na fila do pão, você pega lá o seu Joaquim lá. Pega lá. O cara fala, nossa, que paz que tem. Será que ela não me nota? Não. Eu vou com ela, eu senti tão bem aqui com ela, que é o tal do encosto. Ela encostou em você, só que como você está completamente acelerada, né? Acelerado dos seus sentimentos físicos, extrafísicos e mediúnicos, você não tem a percepção de ver aquela personalidade ali. Aí você vai no centro de espírito e fala, que coisa bonita, hein? Nossa, que alegria te encontrar aqui. O cara faz um trabalho lindo e manda o seu Joaquim para a luz. Por intermédio seu. Você foi a intermediária. Entendeu? As pessoas me procuraram, muitas pessoas me procuram para falar sobre isso, né? Pesadelo e tal, né? Quando a gente dorme, eu acho que a maioria aqui já sabe, né? Quando a gente dorme, a gente desacopla do corpo pelo corpo astral. O corpo astral, ele é o cara que continua trabalhando mesmo você descansando. Quem precisa dormir é o corpo físico, né? Ele precisa reconstituir a sua energia para agregar o corpo astral, que é o corpo espiritual, ou espírito, e o espírito usar o corpo de uma forma distinta e consciencial naquilo que ele precisa ser feito. Então, é o corpo mecânico, o corpo que trabalha. Só que ele precisa descansar. E o astral ele só trabalha. Então por isso que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, vai conhecer outras colônias, vai para a escola, volta para os cursos, né? Algumas pessoas fazem isso muito consciente, né? O Saulo Calderon faz isso, adoro o Saulo, o Wagner Borges faz isso, né?
Eu já consegui fazer isso algumas vezes na minha vida, são períodos que eu consigo mesmo, né? A última vez que eu fiz isso, eu fui dentro de um jardim chamado Vale dos Esquecidos, que são aquelas pessoas que morreram em estado de pessoas de rua. Eles foram por Vale dos Esquecidos, que é regido pelo Dr. Bezerra de Menezes, um jardim em formato um formato redondo, só que era um formato de labirinto, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo era. Eu cheguei, eu vi uma pessoa sentada, eu abri o braço, eu dei um abraço nele, eu acordei chorando, uma alegria, uma compulsividade enorme que eu tive. Aí no outro dia eu dormi, me desacoplei e fui lá de novo. Ele levei um esfrega do mentor, o mentor falando assim para mim. O mentor meu falou assim, na próxima vez, deixa a emoção atrelar quando você acordar. Não acorde por conta da emoção. Foi nesse grau, foi uma voadora no peito, né? Uma vez encontrei com meu mentor, por intermédio da minha esposa. Ai, que loucura! Me desacoplei do corpo, eu estava numa feira, coisa mais linda, uma feira, mas não era feira. Depois que eu fui me ligar, eu achava que era feira de livro, entendeu? Eu olhava, eu via um monte de gente ali e tal, com um monte de livro. Me veio uma pessoa, me ofereceu um livro, eu bati o olho e falei, eu te conheço. E aí ele abriu um sorriso e tal. Eu tive várias experiências assim, mas enfim. Aí teve uma hora, eu moro num prédio, né? No último andar de um prédio. Então, do meu lado aqui tem um pasto, mas começaram a construir já, mas ainda continua um pedaço bem legal desse pasto que eu sou apaixonado, né? De vez em quando, eu ia todos os dias. Eu passava mais tempo no pasto que dentro de casa. Aí precisa trabalhar, né? Mas enfim. E do outro lado é uma rua sem saída, tá? É uma ruinha sem saída que dá acesso. Olha que louco, é uma ruinha sem saída que tem um mato, mas pela mesma rua que você entrou, que é sem saída, você sai por ela, que é sem saída, né? E vai pro bairro, tá bom? Então, o meu prédio é o último prédio de um bairro aqui em Valinhos, tá? Mas eu tô rodeado de bairros aqui, tô falando de acessos, né? Porque eu moro do lado de um condomínio muito grande aqui. Mas enfim. Eu desacoplei do corpo, olha só, eu desacoplei do corpo e eu estava nessa feira, mas não era feira, era uma escola. E aí tinha lá a pessoa me ofereceu um livro e eu sou apaixonado, tá? Daqui atrás, né? Até eu ia tirar um pouco, preciso arrumar, né? Porque a gente ouve tanta coisa, pessoas falando, você deixa muitos livros, isso não é bom, mostra um certo grau. Onde que eu vou enfiar todos esses livros, cara? Eu mandei fazer esse móvel aqui para colocar os livros, não tem onde enfiar, cara. Se for para mudar daí, tá tudo lotado lá em cima, enfim, vambora. Eu não sei o que fazer, para mim eu vou deixar aí, mas tá tudo certo. Olha só, desacoplei do corpo, tava lá. Chegou uma hora que eu falei assim, cadê a minha esposa? Aí um rapaz olhou assim para mim, ele olhou para mim e me chamou pelo nome, ele falou, Rodrigo. Ele falou nesse tom, Rodrigo. Aquilo me aqueceu, olhei e falei, oi. Ele falou, ela se encontra na rua sem saída ali onde você mora. Tá bom. Na hora que eu cheguei na rua sem saída onde eu moro, que eu fui chegar, eu olhei para ele e falei, meu Deus, agora eu te reconheço, era o meu mentor. Foi a primeira vez que eu vi. Eu falo com vocês, me aquece o corpo inteiro, fico completamente arrepiado. Eu dei um abraço nesse cara, eu vi a expressão dele, eu guardo comigo até hoje a expressão, eu tenho o nome dele e tudo. E eu guardo comigo essa expressão, esse sentimento tão grande que eu tenho com ele. E a minha esposa, ela não estava ali. Ela estava em outro lugar que depois eu encontrei e ele falou assim, foi a única forma de eu falar da sua esposa para te orientar nesse encontro. Porque se eu falasse, ela tá ali, você ia lá e dispersava e ia acordar. E eu acordei dando um abraço nele, ele falando tchau para mim. Foi a coisa mais linda, um sentimento muito forte, muito profundo dentro de mim. Mas olha, então é de comum para todo mundo aqui, ou para as pessoas que estão chegando agora, quando você desacopla do corpo, existem vários nomes. Quem fala muito sobre isso é o Wagner Borges, segue esse cara. Quem fala muito disso é o Saulo Calderon, segue esse cara. E tem várias outras pessoas aí. Tem uma porrada de livro bom aqui, inclusive dos Wagner. Então,
Quando você desacopla do corpo, que você vai fazer suas coisas aí, é normal você ser atacado. Mas não é o atacado, não é que você está sendo atacado literalmente, mas porque às vezes inconsciente, você estão abusando de você, de todas as formas. Até teve uma pessoa que morava no prédio onde eu morava aqui, que foi me procurar. E quando ela chegou perto de mim, eu já senti todo o processo dela, e eu falei para ela, fiz um atendimento, eu falei, olha, a sua energia sexual é muito elevada, você tem que tomar um cuidado muito grande e tal. Ela falou, cara, é o seguinte, eu sou virada na loucura e na hora que eu durmo as coisas acontecem, eu adoro. Às vezes eu sinto até a língua dentro da pessoa que está no outro plano dentro da minha boca. E ela sente mesmo, a gente sente, é um negócio horrível, né? É horrível, é horrível. Só que ela aproveitava, falou, já que é proibido, eu sou casada, eu não posso, e lá não tenho controle, então lá eu faço aquilo que me dá vontade. Tentei explicar, mas cada um na sua razão. Não é? Aquilo que a gente falou ali atrás. Expliquei, não deixei de dar auxílio e mostrei o fato que aquilo gerava. Enfim. Mas normalmente, quando a gente está dormindo e a gente sai mesmo inconsciente, mesmo sendo inconsciente, mesmo você não tendo noção de que você está sonhando, você é usado pelos mentores. Por quê? Porque pela condição que você se encontra, tendo um corpo, né, que é um corpo físico, é um corpo plasmático, não é? Que contém o plasma e a substância da Terra. O seu corpo ele é formado por todos os elementos que constituem a tabela periódica, entendeu? Então, você é um corpo que amanhã ou depois vai entrar em decomposição, assim como qualquer outra coisa se decompõe sobre o solo da Terra, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa composição, né? Dentro desse princípio, você tem o magma da Terra. O magma é o magnetismo para poder reger a lei sobre o corpo físico e orgânico que é você. Entendeu? Pela consciência que habita nele através do espírito que está aí dentro, que é você, que está me ouvindo, me assistindo. Usando do veículo carnal, o corpo físico, para poder ter a sensibilidade do toque e as expressões mais sutis, né? Que são as energias mais... me fugiu a palavra, mas daqui a pouco ela volta aqui. Sentir o cheiro, o sabor, enfim, tá? Então o que eu quero dizer? Na hora que você sai, o mentor fala, pô, o cara tá dormindo, o Rodrigão tá dormindo, caramba, cara, que cara, puta cara bagunceiro, o cara tá dormindo. Não, usa ele mesmo. O que ele faz? Ele pega, né, como eu estou encarnado aqui, ele pega do meu magnetismo e me leva até um princípio lá que precisa desvincular aquela situação, aquele espírito que se encontra, ele sozinho ele não consegue. Então eles precisam do magnetismo, né, que profere ainda do corpo, para poder dar a densidade de transmutar aquele estado, transmutar aquela consciência para um nível superior. Entenderam? Por isso que nós somos intermediário, entendeu? Aí, mesmo você dormindo, aí vai lá e na hora que tá fazendo o negócio, você desperta do seu... Meu, pelo amor de Deus, o que é isso? Bum, já é tarde, já transmutou tudo, você acorda assustado, o coração batendo, você despirocado da cabeça, 13, né? Maior louco aí. Nossa, eu tive um sonho que o cara... Não. Aí seu mentor dá um passe no celular, fala, volta a dormir aí que hoje tá difícil. Então é muito normal acontecer isso. É muito comum a todos nós servirmos, né? Nem todos, mas a grande maioria, servimos como base de intermediário para ajudar aqueles necessitados espirituais que ainda estão vinculados naquela frequência, naquela situação, tendo a necessidade de transmutar, ir para um plano superior. Qual é o plano superior do qual ele se encontrava antes? De ter entendimento do movimento que ele precisa fazer. Hermes Trismegisto já dizia há 5.200 anos antes de Cristo. Ele já dizia assim, tudo que está embaixo é o mesmo que constitui em cima. Porém, em cima é o éter, né? Então, assim, você aqui embaixo sendo você, será você quando morrer estando lá em cima. Então, assim,
Quanto mais a gente puder trabalhar, né, o nosso estado de entendimento em relação à vida que a gente está tendo, eu acredito que melhor será para todos nós. Beleza, pessoal? Legal? Eu vou atender uma pessoa agora aqui, tá? Para a pessoa que quer ser atendida, eu preciso do nome completo e data de nascimento. É isso que eu preciso, tá bom? E que fica bem inteirada aqui comigo para a gente bater esse papo. Vamos lá? Quem quer participar, só manda aqui o nome completo e data de nascimento. Honório, tudo bem, Honório? Seja bem-vindo. Oi, Cleide, tudo bem? Adriana, tudo bem, Adriana? Eu tenho um pouco de delay, então vou esperar. Bom, Arielle Soares, eu quero. Arielle dos Santos Soares. Vamos lá, Arielle, fica aí comigo. Arielle dos Santos Soares, 29/8/1000. Pô, Ariane, cadê? Arielle, peguei um desequilíbrio seu aqui, tá? Mas eu vou conduzir de uma forma um pouco diferente da forma como eu sempre conduzo, né? Eu sempre, às vezes, até a gente entra um pouco mais profundo e aí expõe a pessoa. Não é esse o caso, tá bom? Você tá muito. Primeira coisa, você sabe que você é um ser índigo, né? O índigo é um ser causal, ele veio aqui para transformar. O único objetivo dele é transformar, criar transformação. Se eu pegar uma passagem profética, né, da transformação, é Jesus chegando no templo do pai dele. Na hora que ele chegou lá, viu uma feira, ele não chegou lá com namastê, irmãos, não. Tanto é que tá lá, o homem endoidou, porrete numa mão, chicote na outra. Abrindo um adentro aqui, que não tem nada a ver com o seu atendimento, mas o que eu mais fico maravilhado é de ver as pessoas acreditando no Jesus fictício do que no ensinamento do Jesus, né? Maldito o homem que confia em outro homem. Tem tudo isso, não tem? Né? E as pessoas não conseguem enxergar e usa a ideologia religiosa dentro de uma questão que não tem nada a ver com... Puta, que zona. Tá tudo bem, mas vamos embora. Arielle, você é um ser índico, um ser causal. O ser causal ele tem o princípio de transformar tudo que está à sua volta. Então é muito comum... Eu vou cortar essa barba, hein? Vou cortar essa barba amanhã. Já deu. É muito comum você estar numa festa, viu, Ariane? As pessoas amigas estão tudo à sua volta e aí chega a outra amiga, sabe? Oi, gente, o que vocês acharam do meu cabelo? Todas elas falam que acharam bonito. Chega na sua vez e você fala, eu acho que eu gostava do outro. Você é meio sincerona da sua parte, assim, sabe? Nossa, que indelicadeza, né? Você é uma pessoa, não indelicada, mas você é sincera. Você tem um aspecto, uma personalidade da sua vida que é uma ideologia correta, né? De você ser muito sincera e dentro da sua sinceridade você constituir a parte da sua fidelidade, ser muito fiel a você e às outras pessoas, tá? No entanto, né, o ser causal é um ser que ele transforma, ele tem o poder de transformar. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo do poder de transformação, né? Às vezes tem aquele ser ali do lado que fica falando que o que precisa ser feito, ninguém ouve ele, ninguém dá atenção. Aí chega você, assim, sem saber de nada, você chega, pô, puta zona que tá aqui, meu, não aguento mais isso aqui, cara. Não quero mais ver isso aqui. Nossa, a mulher ficou brava. Pelo amor de Deus, gente, muda aí, muda aí. Aí tem a coitada lá do trabalho que fala assim,
Nossa, faz 25 anos que eu falo a mesma coisa. Chegou uma menina nova aqui, deu esporro em todo mundo ouviu ela. É o ser causal, tá? Ser causal, ele tem um pouco o pavio um pouco meio curtinho. Só que ele tem um problema. A gente não consegue mexer uma palha de cabelo para se organizar. Por quê? Porque para a gente é tudo muito impactante. É tudo através do impacto. É através da explosão, né, da transformação imediata que precisa ali. Muitas vezes a gente não consegue parar para associar. E aí a gente não associar o que precisa ser feito. Eu estou recebendo tanta mensagem, por isso que eu estou até meio perdido aqui. Mas enfim, vamos lá. No meu WhatsApp. Tá. E aí, o que acontece? A gente não consegue gerar organização mental, né, para a gente poder colocar as coisas em práticas. Então a gente é apenas um causal, a gente causa o impacto que precisa ser causado, mas para transformar o meio, mas a gente não consegue organizar. Quem organiza é a senhorinha lá que não tinha o poder de transformar, mas ela tem o poder de organizar, extremamente organizada, tá bom? Então, assim, um aspecto apenas seu aqui. Agora, o que eu peguei aqui de desequilíbrio foi um desequilíbrio muito mental racional. Deixa eu ver se você está me escrevendo aqui. Deixa eu ver. Arielle, sim, já mandou um sim de cara aqui, né? Pode falar, Rodrigo, gosto da sua sinceridade. Sim, depois me sinto mal por pensar se magoei a pessoa. Não, não se deve pensar, né? Tá tudo certo, né? Então, assim, eu peguei um desequilíbrio seu, que é um desequilíbrio muito mental racional. Agora, por um exemplo, né? Eu gosto muito de ler. Quando eu estou lendo, eu estou favorecendo o meu mental racional. Eu estou racionalizando o meu entendimento. Agora, tem pessoas que ficam a todo tempo racionalizando, ela só racionaliza. E muitas vezes, no racionalizar, Arielle, a pessoa ela só fica querendo resposta. E aí, daqui a pouco vem, aí Deus vem, minha filha, é isso aí mesmo. Mas Deus, como é que você existe? Aí você quer saber a resposta além de Deus e nunca vai preencher. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Ela está te escrevendo aqui, sim, eu estou aqui, concordando com tudo que tu está falando. Então, o que eu quero colocar para você sai um pouco da questão... Ah, outra coisa, né? Eu não sei se você é casada, se você namora, mas nesse processo de, meu Deus, exatamente isso, escreveu a Arielle aqui. Eu não sei se você é casado ou se você namora, eu peguei um desequilíbrio aqui, de repente, por uma briga, uma discussão, um entrave, né? Uma crise que existiu aí atrás, tá? E isso tem a ver, muitas vezes, na composição do começo dessa live aqui. De repente a gente quer impor a nossa... Não é o seu jeito, tá? Você é dura na queda, você é dura na queda, né? Mas a sua personalidade não é de se impor, tem que ser do meu jeito. Não, não é. Mas ela manifesta, sim, a vontade dela, assim como o outro também manifesta. Só que muitas vezes dentro da imposição do outro e a imposição sua, não tem reciprocidade, aí gera muitas vezes a intriga. E na intriga, né, que é opressão, é briga, discussão, gerou a confusão. E para poder manter o controle sobre tudo isso, a gente tenta explicar para o outro tenta explicar para nós, que faz com que a gente entre nessa simbiose, nessa ideia rígida, nessa inflexibilidade, né, que é o mental racional, mental solteira, um porco orgulhosa. Pô, legal, é isso aí. Mas eu peguei aqui um desequilíbrio de ordem, então pera um pouquinho só. Primeiro plano. Tá bom. Tá bom. É mais pessoal, é mais primeiro plano. Primeiro plano é mais você com você. Então, é o mesmo processo que eu estou falando aqui, né? Que é, de repente, se é namorar, enfim. Mas isso aí depois a gente conversa um outro papo, tá bom? Ó, é isso daí. Então, qual é a ideia aqui? O que eu poderia passar para você no processo terapêutico, né? Às vezes, racionalizar as coisas fazem bem. Só que, por um exemplo, muitas das pessoas, elas tentam, principalmente estudante espiritual, ele fica racionalizando se o que ele está sentindo é dele ou se o que ele está fazendo é de espírito. Então ele fica nessa pegada. A pegada é muito diferente da prática. Então a teoria é muito diferente da prática. Então só colocando em prática, exercendo a prática. Agora, não tem a quem a gente ter a percepção, né? Para poder
ter uma instrução de como se deve fazer. Aí por isso que muitas vezes quando você chega no centro espírita, ou qualquer um que seja, um bandista, kardecista, você chega num lugar, o cara fala assim, você precisa trabalhar, entendeu? Quando você chega, agora não a Arielle, mas quando nós que estamos com uma subpersonalidade aflorada, né, se auto-obsediando, criando um processo de desequilíbrio, todos nós, é muito comum a gente, quando vai tomar passe, o mentor da casa, o orador da casa, ele chegar e falar assim, você precisa trabalhar, hein? É uma linguagem até uma expressão errada de se dizer, porque a gente trabalhou o dia inteiro, o que menos a gente quer ouvir é que a gente precisa trabalhar, mas é trabalhar a espiritualidade. Agora, como é que trabalha a espiritualidade? Colocando em prática. Agora, o erro que muito acontece, né, e é a grande maioria, infelizmente, mas graças a Deus, as novas pessoas, as pessoas novas, né, os adolescentes novos que começaram a entender todo esse processo, começaram a buscar entendimento. E para poder entender todo o desenvolvimento mediúnico, começaram a fazer leituras boas. E não existe leitura provinda apenas só de um aspecto, são de várias filosofias. Dentre delas, as filosofias espírita, né? Livros escritos por intermédio de Chico Xavier, que veio do André Luiz, né? Mediunidade entre dois mundos, mecanismos da mediunidade, qual que é a outra? Eu tenho quase todos deles aqui. Missionários da Luz, mas eu tenho um outro aqui, cadê? Peraí, gente, só um minuto, por favor, peraí. Nos domínios da mediunidade. A cabeça vai começar a explodir. Nos domínios da mediunidade, esse livro aqui, tá? Começou a ler esse livro, você vai ter que ler, Você que é estudante, você vai ter que ler. Não se conforte e não se conforme apenas com esse livro. Vai depois para o mecanismo da mediunidade, tá? Vai explodir sua cabeça. Agora esse livro você tem que ler nas entrelinhas. Todos os livros do André Luiz tem que ler na entrelinhas. O que é ler na entrelinhas? Às vezes a gente está lendo e passa batido a informação. Tem uma passagem nesse livro aqui que despirocou minha cabeça, eu fiquei loucaço, fiquei louco, eu falei, nossa, que vontade de pular do prédio, mas não pode, né? Porque depois não vai. Por quê? Diz assim ali, olha. Ó como diz. Então, usamos um aparelho em formato, aí dá a metragem, do tamanho da metragem de uma mesa, tal, no aspecto de luminosidade. E aquele espírito começou a ter a informação da consciência que agregava a ele quando ele era vivo. Então ele regenerou a consciência dele dentro desse regenerador de consciência. Eu li, fui embora, regenerador de consciência, nossa, olha que legal, Eu li umas 8 páginas, na frente, na hora que começou a dar cansaço, falei, vou dormir um pouco, tal. Regenerou a consciência. Regenerou a consciência. Marquei a página, aí você volta uma por uma. Cadê? Relendo tudo, cadê? Achei. Meu Deus, os caras têm um aparelho. Os caras têm um aparelho no plano espiritual para poder dar consistência à consciência, que já é um espírito, para ela buscar o registro de memória dela. Ia passar batida essa informação. Então a gente tem que sempre estar na entrelinhas, tá? O Bruno tá Rodrigo, eu já até escutei que o teu povo está cobrando você para trabalhar. Bruno, eu mesmo já falei isso para você. Fica aí, cara. Fica aí. A Karine, esse é ótimo. Oi, Caurine. Então, Arielle, sai um pouco do seu estado mental, tá? Sai um pouco dessa... se você tiver na sua busca, continua. Agora, o buscar de tudo que você buscou na essência, coloque em prática. Coloque no seu dia a dia em prática. Tenha discernimento. Hoje em dia as pessoas estão com dificuldade de discernir, né? Discernir mesmo. Tem pessoas que não conseguem discernir o micro-ônibus de um poste.
Tem pessoas que não conseguem discernir um elefante de um cachorro. Tem pessoas que vê um avião passando, filmam o avião passando, piscando as duas lâmpadas, fala que aquilo é um OVNI. Não, mas está embaixo do avião. Pô, mas é a lâmpada do avião, pelo amor de Deus. Não, é um OVNI, é um disco voador. Tá bom, acredito no que você quiser acreditar. Né? Então, assim, quando você estabelece o seu ego, a sua vaidade, você cria a sua razão. Dentro da sua razão, nem Deus te dá entendimento daquilo que você precisa saber. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês, viu? Por ter participado aqui comigo, ter parado um minutinho. A gente tá mais leve hoje aí fora, né? Não tá gostoso? Ter ganhado a Copa aí, não a Copa, mas o primeiro jogo, né? Se o segundo a gente vai levar um chapéu ou não, o que importa não é gostoso a leveza entre nós? E você já percebeu que hoje todo mundo se uniu indiferente de qualquer coisa? Olha aí, né? Já perceberam? Então, desde a primeira vez da história do mundo que uma Copa do Mundo está sendo em novembro, por conta do Covid aí, né, que também está pegando de novo aí, tá vindo à tona. Então o que eu quero colocar para vocês quanto mais a gente conseguir ficar no aspecto normal, mais a gente vai conseguir entrar em equilíbrio. Ramon Flores. A casa espírita que eu frequentava há quase 20 anos fechou por problemas financeiros. No momento não estou seguindo nenhuma. Então, Ramon, mas assim, ó, deixa eu comentar algo com vocês aqui. Queria a minha. A Mi tá dizendo, a Solange, gol bonito, você viu que golaço? A Karine tá dizendo aqui, eu que agradeço, uma leve noite para todos nós. Isso daí. Ramon, antes de eu ir embora, eu vou responder para você, tá? Quem é praticante e é estudante espiritual começa a criar encargos. Por que ele começa a criar encargos? Porque ele começa a criar necessidade através da expansão energética e espiritual, expansão da consciência dele. Bruno, muito obrigado, Rodrigo, pelos seus ensinamentos, lives e vídeos. Obrigado seu, Bruno, por ter ficado aqui comigo, viu? Mas eu vou responder pro Ramon e a gente vai dormir. Ó. Então, Ramon, todas as vezes que a gente começa a amplificar a nossa mediunidade ou alterar o nosso estado de consciência, nos colocando no estado maior, a gente começou a crescer, a gente começou a trabalhar o nosso princípio energético. E aí a gente adotou essa postura. Dentro dessa condição, a gente criou uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada. Aquela hora eu queria falar sentidos latentes, tá? Agora eu lembrei a palavra. Então, a gente começou a aflorar a nossa percepção além dos sentidos latentes, mas mesmo assim ainda é uma percepção anímica. Quando você começa a trabalhar numa casa espírita, né, de qualquer segmento que seja, você começa a criar ainda mais encargos, né? Porque você já trabalhou o seu curso anímico, né, o movimento anímico, já trabalhou os seus sentidos latentes, está muito além, já trabalhou todos os encargos energéticos, está muito além, e agora você começou a desenvolver a mediunidade, que está lá na frente já. Quando você para de vou parar porque fechou a casa por ordem financeira e tal, não vou na outra porque eu gostava daquela, tá bom, mas o mínimo que você pode fazer é entrar, não estou dizendo que você não faça isso, tá? Não é isso. Não estou falando tudo isso para você, diretamente para você, para poder falar para você que você tem que fazer isso. Não, estou falando para todos nós que estamos aqui. E eu estou falando de uma forma também que não existe vias de regra. Você faz se você quiser. Essa é a real, né? Agora, tendo acrescentado e evoluído e criado esses encargos em decorrência da expansão que nós temos, a expansão energética que nós temos, o mínimo é todos os dias ou uma vez é pouco, mas 3 vezes na semana você trabalhar o seu estado meditativo.
Agora, não é sentar só na flor de lótus e ficar no on. Não, não é isso, né? Mas é trabalhar a respiração para que você possa trazer fluidez nos chakras, o chakra começar a gerar energia e criar um plasma ainda maior do que o corpo já tem. Tendo o corpo aquele plasma maior, ele começa a fluir ainda mais dentro do aspecto que te interliga com os seus mentores. E aí você começa a ter uma interação com o que você estava aflorando, né? E começa a ter uma interação também com o canal que você começou a abrir. Então todos nós podemos fazer isso daí, tá? Agora, buscar por entendimento são bons livros que a gente tem que ler, mas infelizmente, né, por exemplo, você vai falar assim para mim, tem algum livro aí para falar de tal coisa aí? Tem, esse daqui. Ah, mas é espírita. Não, cara, a leitura é técnica. O livro traz uma composição técnica, que é esse daí que eu trouxe aí, né? Eu não sou muito fã de livros romancistas, não gosto. A maioria dos livros que eu tenho são técnicos. Mas tem livros que está sendo escrito por romances, porque é a forma que a pessoa tem que entender, né? É a forma como no romance ela consegue entender. Se fosse um livro um pouco mais técnico, ela não consegue entender, não consegue. Então, quando o André Luiz narrou esse livro aqui e alguns outros para o Chico, narrou na forma de romance. Mas é um livro que, se você olhar nas entrelinhas, como eu estou dizendo para você, é completamente técnico. É completamente técnico. Nossa, então como é que ele conseguiu reformular a ideia dele? Através da ideia dele, ele está criando esse pensamento, e esse pensamento está colocando ele naquela expressão. Aquela expressão é através do sentimento que ele está criando. Ele tem que parar de pensar aquele tipo de coisa. Pô, se ele ficar pensando aquele tipo de coisa, fica criando aquela expressão, e aquela expressão tende a influenciar nele, em todo mundo. Todo mundo vai ficar doente, ele precisa sair daquilo. Tá escrito no livro. Não sou eu que tô falando, tá lá. Aí você fala, se você ler, fala, que legal, né? A gente realmente... Não, mas em ordem técnica, cara, é aqui que tá dizendo a somatória das doenças, ou seja, doenças psicossomáticas. A doença, né? Quando você tem uma fagulha de uma percepção, quando você tem uma percepção de uma ideia, você já formulou a ideia, já constituiu uma centelhinha que seja a ideia. Constituindo a ideia, você já formou o pensamento. Tendo formado o pensamento, qual é o encargo dele? O sentimento. Tendo criado o sentimento, é o plasma. É o plasma mais denso para materializar aquela ideia de pensamento que gerou um sentimento sobre a forma. Qual é a forma? O aspecto emocional que você vai entrar. E dentro do aspecto emocional que você vai entrar, é ali que vai fluir todo aquele processo. E aí você vai atrair os amiguinhos, ou vai repelir os amiguinhos. Vai atrair situação, ou vai criar distanciamento de situação. Olha, resumidamente era isso. Tudo 1h30 que a gente está falando aqui. Tá vendo? Tá bom, pessoal? Eu quero passar 2 informações, tá? Antes de eu ir embora. Quem está me procurando no Instagram, eu ainda não consegui dar conta do recado, tá? Nas mensagens, mas uma boa parte já respondi, né? Aquelas pessoas que estão chegando agora, eu também estou começando a responder. Então tem um botão lá que vocês clicam no WhatsApp, já vem direto comigo aqui, tá? Mas mantenha calma, viu? Porque se eu não te responder de imediato, eu respondo no momento que eu visualizar a mensagem, tá bom? Atendimentos. Sim, o atendimento eu consigo fazer online, e presencial eu faço no Espaço Ser, aqui em Valinhos. Fica aqui comigo que eu quero passar essa informação. O Espaço Ser, tá? Depois vocês pesquisam, Espaço Ser. Ele é composto por vários outros terapeutas de diversas áreas. No dia 3, vai ser uma quinta-feira, das 9 horas até, acredito eu, 18 horas e 30, todos os terapeutas que integram o Espaço Ser estarão abrindo a sua agenda gratuitamente, só que no atendimento presencial. Então você que mora na região de Valinhos, Campinas, Vinhedo, vem para o Espaço Ser aqui passar com a gente, tá bom? Tem lá pessoas que faz massagem, acupuntura, vai ter eu fazendo pré-atendimento, tem de tudo, psicanalista, psicólogo, tem tanta gente bonita lá para poder agregar as coisas boas,
tá bom? Outra coisa, pelo amor de Deus, que eu não consegui responder para todo mundo. Esse daqui é um aparelho emissor, tá, de frequências estabelecidas. Ele é um aparelho radiônico emissor de frequências estabelecidas, tá? Aqui dentro, o meu, ó, ele soltou porque ele caiu no chão, mas fui eu que coloquei. Dentro dele tem um magneto. Esse magneto, ele é constituído por uma frequência específica. A unidade de medida do ímã é Gauss. Então é uma unidade de medida específica que eu coloquei nele aqui para poder gerar o campo magnético e estabelecer ainda mais um magnetismo maior do que ele já gera aqui. O que eu quero dizer desse cara aqui? Tem um monte de gente querendo. A primeira remessa já acabou, não tenho mais a pronta entrega. A segunda eu vou pedir para construir, tá? Tem um monte de gente que está vendo a publicação que eu fiz, e aquela publicação é de meses atrás. Então subiu tudo. Isso daqui, ó, que é o MDF, já não se encontra mais. Então tem que pedir para a pessoa pedir para ela poder comprar e depois ela gravar no laser, tá bom? Outra informação, eu tenho muito pouco. Os magnetos que vai aqui dentro não vende no Brasil. Vem, por incrível que pareça, do AliExpress. Tá facinho da gente comprar no AliExpress, né? Tá sim, mas as coisas subiram muito, inclusive a taxa de envio, tá? Outra coisa. Isso daqui, ele não é um desenho aleatório. Eu fiquei brincando de desenhar um sol ao contrário aqui, coloca lá, isso eu também faço. Não. Isso daqui só duas pessoas, né, fazem. Eu e o grande mestre que me ensinou, que hoje, infelizmente, né, ele se encontra no momento dele, muito recluso, do qual ele não consegue mais exercer a função dele. Mas é um cara que eu tenho um amor muito grande. E aí eu comecei a fabricá-los. Então, eu levo isso daqui, às vezes, uma semana, se não 2 ou 3, fazendo. Para cada haste dessa daqui, é uma frequência, uma sintonia. É como se você estivesse vendo uma música soprada ao vento. Entendeu? No entanto, esse daqui, eu constituí ele aqui, essas frequências aqui, não é feito aleatório, pegar o pêndulo, rodar, não é isso, não é isso, gente, não é isso, não é isso. Radiestesia é um negócio muito sério, pelo amor de Deus, me mandaram um vídeo, uma menina me mandou um vídeo, fez o curso com uma pessoa e depois ela veio falar comigo, porque ela assistiu um vídeo meu, eu fazendo análise de uma casa. Ela falou, pô, era isso que eu quis fazer, fui fazer o curso com uma outra pessoa, e a pessoa ensina como transformar não sei o que em dinheiro, e aí eu vi o dinheiro transformando na frente lá do vídeo, e ela faz isso aí mesmo, tem um bolo de dinheiro, ela roda o pêndulo, aparece um outro bolo de dinheiro. Nem o David Copperfield, que foi o maior mágico dos anos 80, fazia assim, mas aí, tá bom, ela faz. Isso daqui não é assim. As coisas aqui tendem a ficar, é sintonia, então é muito... É para quem estudou muito a energia de forma dentro da radiestesia. Falando em radiestesia, entrou o Domingos aqui, um grande terapeuta, um radiestesista, meu Deus do céu, sou apaixonado pelo trabalho do Domingos aí, ó, Domingos 62, tá? Quem quiser o harmônico, ele é para proteção, esse daqui é para proteção. Você vai colocar onde? Atrás das suas costas, ou lá na frente lá da sua sala, do seu escritório, da sua casa, do seu quarto, da recepção, é nesses lugares que você coloca, tá? Rodrigo, eu faço trabalho e atendimento de reiki, atendimento de acupuntura, atendimento de curadores, de energia quântica, eu faço atendimento de avatares. Leve esse cara e coloque ele lá, tá? Para ele poder gerar um campo sutil, uma emissão sutil de proteção, tá? Para a gente estar linkado na proteção. Entendeu? E ele vai ficar gerando proteção. Então, uma mulher que me ligou, mas ele não vai ficar entupido de energia? Não, ele é um emissor de frequência. Emissor, ele emite frequência, ele não recebe, ele emite. E ainda mais eu coloquei o aspecto de tudo se repelir, e dentro dele o meu soltou, né? Caiu no chão, pô. O magneto. Então não tem como, é o campo magnético gerado pela frequência estabelecida, então a gente tem um padrão de onda que vibra dentro daquela frequência, gerando tudo vira vira uma emissão de frequência estabelecida. Então, ó, quem quiser,
eu vou pedir mais uma remessa. Como é que funciona? Entre em contato comigo, eu passo os valores. Segunda-feira eu vou pedir para a pessoa começar a construir. Ela me deu um prazo de 10 a 12 dias para construir. E eu ainda tenho que mandar para vocês. Então eu vou colocar aí de 10 a 15 dias. Tá bom? Ele pronto e enviar para vocês. Quem quiser, só me procura. Tá bom, pessoal? Olha, para todos vocês que aqui ficaram comigo, muito obrigado, viu? Acredito que amanhã eu já consiga entrar pelo YouTube, né? E aí a gente começa a fazer tanto pelo YouTube num período e tanto por aqui. Viu? Você que assistiu a minha live aqui, se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, dá uma força lá para mim também, por favor, viu? Eu peço para vocês, é a troca, né? Eu trouxe tantas informações aqui para vocês, né? E eu peço essa troca, sabe para quê? Para a gente agregar mais pessoas. Hoje, ó, serviu para algumas pessoas que estavam aqui e pode servir para as outras também, né? Então, vai lá, né? E se você puder me ajudar, assina o meu canal, tá bom? Não costumo pedir nada para ninguém, né? Mas é só para o YouTube entender que aquele canal, por mais que a gente joga vídeo, aquele canal ele é vivo, entendeu? E só vai entender se haver comunicação de fora, que são vocês. É a única coisa que eu peço. Tá bom? Olha só. Muito obrigado, que vocês tenham um bom final de semana, viu? Nós somos pontos de luz em meio à escuridão. Brilhe. Brilhe. Sem medo. Apenas brilhe e manifeste o seu brilho para que você possa projetar no outro a luz, a incandescência que você tem e o aspecto de trazer a luz em meio a todos.